Prezados colegas de reputação ilibada e notório saber jurídico, este é o primeiro vídeo de uma playlist inteirinha sobre introdução ao direito penal. Inicialmente vai parecer mais uma aula de teoria do Estado, mas vocês têm que saber que o direito penal, como a gente conhece hoje, já foi muito diferente. Vamos fazer uma retrospectiva rápida. Nas sociedades primitivas, as punições eram atreladas às leis divinas, sendo aplicadas pelos sacerdotes, que eram considerados como meio de contato entre o homem e os deuses. A execução da punição tinha como objetivo evitar a ira divina, que recairia por todo o grupo se eles não dessem cabo do infrator. Pode-se perceber que a punição não constituía um tipo de vingança privada, mas uma resposta coletiva ao infrator. Já na Idade Média Europeia, não existia um direito penal propriamente dito, e sim um sistema de justiça negocial que resolvia os conflitos locais. Não havia códigos definindo crimes, muito menos as suas consequências. As fontes do direito penal eram os costumes e as práticas sociais reiteradas. As decisões, que ainda não podemos chamar de jurídicas, porque não existia a instituição poder judiciário à época, eram tomadas com base no pluralismo e no poder político local. Com a formação dos estados modernos, também chamados de estados-nação, surgem os estados absolutistas, nos quais o governante detinha o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário concentrados nele mesmo. Essa fase foi marcada pela descrição de muitos abusos contra as pessoas pelos doutrinadores de direito penal. Contudo, abro um parênteses para informá-los que, apesar de acontecerem execuções sangrentas e algumas penas ou muitas delas serem desproporcionais aos delitos, o monarca era conhecido por ser misericordioso, ou seja, o regime absolutista se baseava no perdão. Além disso, se é para criticar um sistema falando que as penas não são proporcionais aos delitos praticados, será que a gente pode realmente dizer que depois de todo esse tempo, nosso sistema já corrigiu a aplicação das penas? Retomando, temos que, com o passar do tempo, alguns movimentos políticos e teóricos ganharam força, tais como o Renascimento e o Iluminismo. O Renascimento, como vocês já sabem, é marcado pela valorização do homem, da razão e do método científico. Sob a influência do pensamento renascentista, o Iluminismo surge no século XVII sob a ideia de que a sociedade avança no sentido do progresso, da liberdade e da felicidade. Dentro dele, nascem doutrinas que confrontam o absolutismo, afirmando que no antigo regime existem privilégios que só são garantidos aos membros da nobreza e do clero. Ao mesmo tempo, essas doutrinas, que são liberais e individualistas, defendiam a igualdade e a universalidade de direitos. Com o iluminismo, ocorre uma mudança de referencial. O referencial deixa de ser a igreja e passa a ser o homem. Minha cadeira está rodando. Abandona-se o determinismo e acredita-se que as pessoas têm capacidade de mudar a própria realidade. Por causa disso, o Estado não se justifica mais na religião. E sobre isso, eu tenho que contar uma historinha que a grande maioria de vocês já deve conhecer. Era uma vez um homem que existia no estado de natureza. Nesse estado de natureza não existia uma figura ou uma instituição que regulasse ou organizasse a sociedade. Ou a vida, dos homens, não sei como que era esse estado de natureza, já que ele é hipotético. Não preciso falar que hipotético é porque o contrato social não foi verificado, ele é uma metáfora. Ou seja, não tinha uma autoridade central para reger o comportamento das pessoas. Opondo-se à ideia de que a formação do Estado seria uma forma de manifestação da lei divina, o contrato social vem para justificar que a sociedade existe por meio da convergência de vontade dos homens. Com a mudança de referencial que eu acabei de comentar, a gente tem que agora o indivíduo e as suas vontades são considerados para a formação do Estado. Tá, mas aí você para e me pergunta, para que serve esse contrato? Eu vou deixar de lado a discussão sobre quem tem razão. Se é Locke, se é Rousseau, se é Hobbes, você escolhe. É nessa parte que a gente entra naquele ditado antigo, olho por olho, dente por dente. Essa é a famosa lei de Talião.
na qual as pessoas que se sentiam prejudicadas por um suposto ato ilícito podiam devolver na mesma moeda. Historicamente, essa vingança privada criava mais problemas do que resolvia, e ainda cria. A questão é que, como esse julgamento pessoal de prejuízo realizado pela vítima era altamente subjetivo, acabava que o troco era muito maior do que o fato que realmente ocorreu. Disso nascia um loop de violência. Ai, mas você quebrou a minha janela. Daí você vem e mata o meu cachorro? Tá, são exemplos esdrúxulos, mas é só pra você ter uma noção de quanta picuinha cabe aí dentro. O contrato social, então, serviria para cada um dos indivíduos cederem uma parcela dos seus direitos, nesse caso, o direito a exercer violência privada, em prol da criação do Estado, para que eles não tivessem que lançar a mão da própria força para exercer uma suposta justiça. Atualmente, consideramos que o Estado detém o monopólio da força e da violência. Não que isso seja muito tranquilizador. Até aqui, tudo beleza? Continuando, antes da mudança estrutural provocada pelo iluminismo, o direito penal era usado como instrumento de manutenção do absolutismo. O crime era tomado como um pecado que atacava diretamente a pessoa do soberano. A grande maioria dos autores afirma que a pena tinha como objetivo aterrorizar os súditos. O movimento iluminista, frente a isso, desvinculou o crime da ética e da religião, considerando que ele era, na verdade, o descumprimento do contrato social. Como nosso foco é o estudo de direito penal, o autor iluminista e contratualista mais relevante para o nosso estudo é o Cesare Beccaria. Piadista demais. Nossa, ela fez isso pro autor italiano. Ele é o autor da famigerada obra Dos Delitos e das Penas, escrita em 1764, na qual ele inova ao ditar um sistema penal que concordasse com os parâmetros iluministas. Beccaria deixa claro que os homens se uniram em sociedade visando o bem pessoal de cada um deles, construindo com o que ele chama de depósito de porções de liberdade a soberania de uma nação. Ou seja, para o autor, o que fez cada um de nós perder um pouco de sua liberdade foi a necessidade que o estado de natureza exigia da gente. E por esse mesmo motivo, ninguém quer perder nenhuma porção de liberdade a mais do que o necessário. Essa mínima liberdade cedida formaria o que ele chama de poder de punir do Estado, que vocês já devem ter ouvido demais. E é por meio desse poder de punir que defende-se os demais daqueles que não respeitam a liberdade dos outros. Tudo que ultrapassasse esse mínimo cedido seria considerado como abuso. Dentro disso, o autor determina os seguintes postulados. Primeiro, só a lei pode definir pena para os delitos e só o legislador pode criar leis. O representante da sociedade, que é o legislador, só pode criar leis que valham para todos. Deve existir alguém encarregado de julgar a violação das leis, mas esse alguém não pode ser a mesma pessoa que legisla. Opa, lembramos aí a referência de Beccaria a Montesquieu. Montesquieu é aquele cara lá que fala da separação de poderes. As penas devem ser proporcionais ao delito cometido e elas não podem ser cruéis. Uma pena cruel não tem utilidade alguma, além de ser contrária à justiça e ao contrato social. E por último, prevenir crimes é melhor do que punir crimes. Ou seja, a lei que visa prevenir é a boa lei. Esses postulados lembram você de algo? Eu vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Ninguém olhou aqui. Então, quem respondeu o princípio da legalidade acertou. Muita calma nessa hora, porque ele vai ser matéria de outro vídeo. Em resumo, Beccaria ressignificou o direito penal, ao dizer que a função dele é proteger direitos subjetivos em face do poder de punir do Estado. Por esse motivo, ele é considerado por muitos como o pai do direito penal moderno. No final das contas, eu te contei essa história inteira, só para ficar mais claro que a função do direito penal não é punir,
não é vingar a vítima, não é fazer uma suposta justiça, mas sim proteger o cidadão do poder de punir do Estado. É proteger a mim, a você, a sua família, os seus amigos, de punições arbitrárias. Isso é tão importante porque o direito penal carrega consigo a pior consequência jurídica do nosso ordenamento, que é a privação de liberdade. Em outras palavras, o chilindró. Agora que você já sabe a função do direito penal, curte esse vídeo, se inscreve no canal, comenta se você tem alguma dúvida e bora pro próximo vídeo.